Shalom Brahai, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre Midrash. Acabamos de falar sobre Jefte, sobre a sua guerra contra Beni Efraim. E agora nós estamos no nono juiz. Vai ter o nono juiz, vai ter o 10º juiz, o 11º juiz, que são poucas passagens que nós temos para falar a respeito dele. Mas vamos falar um pouco sobre aqui é Adsalá, ok? Vamos falar um pouco a respeito disso. Bom, esse é o homem que vai se casar com Ruth, quando ela vai voltar, enfim, quando Noemi vai voltar para a terra de Israel, e vai se casar com ela, aonde vai nascer aí o avô do rei Davi. Enfim, vamos lá. Após a morte de Jefta, 6 anos depois, Efsá se torna o juiz. Não sabemos muito sobre ele. Ele julgou Beni Israel com sinceridade e aproximou-se da Torá. Evidência morava em Bethlehem, cidade de Belém, uma cidade da tribo de Judá. Ele tinha várias esposas e foi abençoado com 30 filhos e 30 filhas. Ele julgou Beni Israel por 7 anos até a sua morte. Então ele vai se tornar já um juiz quando ele já está na idade de 113 anos de idade. Mas vamos lá. Axé mudou o Massal. Axé muda o Massal de evitar. Como todo judeu, como todo pai judeu, o juiz Etzá procurou marido para suas filhas, bem como esposa para os seus filhos. Quando era hora de se casar, ele encontrou os maridos e as esposas adequadas para todos e convidava os seus amigos e conhecidos para 2 festas a cada filho. Uma delas era a festa de Rizim. Ela era semelhante à festa de noivado de hoje, mas Rizim é mais sério do que apenas um noivado. É a refeição, uma mitzvah. A segunda festa era do casamento, para o casamento em si. Imagine como um amigo de Etivá se divertiram com o passar do tempo. Todos foram convidados por ele para cada 120 refeição e a cada noivado para Sheva Birchot. Um dos amigos de Etivá era um homem chamado Manoa. Manoa não tinha filho. Etivá pensou: por que eu deveria convidar Manoa quando eu sei que ele nunca irá me convidar de volta, já que ele não tem filho para se casar? Então Etivá não convidou Manoa para as suas festas. Algum explica que Evitaça, que era um sadique, tinha um motivo diferente para não convidá-lo Manoa. Ele pensou: eu sei que Manoa vier fazer uma refeição comigo, ele me dará um presente, mas então eu nunca poderei retribuir a ele esse presente. Uma saída disso é não convidá-lo. Manoa sentiu-se mal por ser deixado de fora. Axé, portanto, puniu Etivã. Todos os seus filhos morreram enquanto ele estava vivo. Manoa, depois de estar casado por muitos anos, finalmente teve um filho que viveu para ser um juiz. Isso nos mostra como Hashem pode virar o Massal.
a sorte. Massal é sorte no hebraico. O massal de alguém de cabeça para baixo. Uma pessoa nunca deve menosprezar e outra pensamentos. Eu sou rica e ela é pobre, ou eu tenho coisas que outras não têm. Ela deve ser grata por tudo que Axé lhe deu e tentar compartilhar com outros. Axé pode mudar o massal de qualquer um rapidamente. Apesar, a pessoa sortuda pode, Rachalon, tornar-se infeliz. Rachalon significa Deus me livre e nos guarde disso. E a pessoa infeliz pode ter todos os seus desejos realizados da noite para o dia. Vamos dar uma explicação aqui? Ok. Quem é Manoa? Pessoal, Manoa é o pai de Sansão. Ok? Nós estamos falando o pai de Sansão. Então, quando ele dava uma festa, ele não convidava o pai de Sansão, porque achava que o pai de Sansão nunca não tinha como contribuir. Porque quando você dá presente para alguém, esse alguém você tem que devolver esse presente. E é o caso que sempre está aí falando, né? Não tem como retribuir. Ele nunca vai me chamar para uma festa de noivado, já que não tem filho e era casado há muito tempo. E todo mundo conhecia a história do pai de Sansão. Entendeu? Então por isso que ele nunca convidou. Então de repente todos os filhos dele morrem. Todos os filhos deles morrem. 60 filhos não tem herança. Para quem ele vai deixar herança? Ok? Então, com a graça de Deus, Deus dá Sansão e Manoa convida ele para a festa, né? Convida aí o rei Absalão para o juiz Absalão para ir novamente ali. E com isso, uau, se ganhe uma Abraham, se ganhe uma benção, porque no futuro ele vai se casar com Ruth e vai ter seu último filho, ok? Uau, ele é uma história muito legal porque no momento em que ele se casa, na noite que ele se casa e vai ter a noite de núpcias, né? É o dia que ele morre. Morreu nesse dia, ok? É isso aí. Então, para nós entender aqui, as pessoas, o marido da Ruth era jovem, tinha 40 anos, tinha 120 anos de idade. Uau! E Ruth não era nenhuma garotinha de 20, 14, 15 anos, como muito é interpretado aí pelas histórias que colocaram na nossa cabeça. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. O Midrash nos conta. Outro Midrash fala assim. Uma história famosa que aconteceu na época de Evita. Ok? Evita. Certa vez havia fome na era de Israel e um dos líderes da geração, Evimele é o sogro de Ruth, você já sabe disso. Era um homem rico da cidade de Belém e ele tinha uma esposa chamada Noemi e 2 filhos, Mairon e Quilom. Evimele deixou Eretz Israel com a sua família depois que a fome o contiu. Ele ficou irritado porque as pessoas pobres continuavam batendo em suas portas sem parar e ele não tinha vontade de compartilhar tudo seu dinheiro e comida. A família de Elimelech mudou-se para Moabe, um país ao leste de Eretz Israel. Hashem puniu Elimelech com a morte
Seus 2 filhos se casaram com moça de Moabe. E essa história não pareceu essa história parece familiar. Mahlon e Quilom se casaram com Ruth e Ofa. Esta é a história da Megilá de Ruth, o livro de Ruth, que lemos em Shavuot. Alguns dos nossos sábios explicam que a fome de Israel aconteceu no tempo do rei, do juiz Etivat. Não era outro mais senão do que Boaz, o grande Sadique, com quem Ruth se casou mais tarde. Mas nem todos os nossos sábios concordam com essa opinião. Alguns sustentam que a história de Megillat Ruth aconteceu antes do tempo do Sofetim e Ruth e Sagar, que esses foram lá os primeiros, né? Os primeiros juízes, ok? Então aí dizendo que talvez a história de Ruth aconteceu muito lá atrás, muito lá atrás. Se aconteceu muito lá atrás, uau. Provavelmente aí uns 200 anos antes. Uau. É isso que estão querendo que nos passe essa informação, ok? Então o 10º juiz é Elon. O livro de Sofetim não nos diz muito sobre o próximo Sofetim, Elon. Sabemos que ele veio da tribo de Zebulon e que liderou Beni Israel por 10 anos até a sua morte. Não temos muito para falar a respeito disso. Talvez foi um período bom, não teve guerra. Parece que foi um período que todo mundo entendeu que ia fazer a vontade de Deus. Também não sabemos muito, o 11º juiz. Também não sabemos muito sobre Abidom. Hashem o abençoou com 40 filhos e 30 netos. Abidom era rico e os seus filhos não precisavam cultivar suas terras. Eles empregavam seus servos para trabalhar para ele. Ele andava pelos países em burros brancos, que na época era considerado elegante. Era bom para um sofetim tantos filhos, como ele era responsável por garantir que todo Beni Israel cumprisse a Torá. Ele precisava de muitos mensageiros para viajar pelos países e dar instrução aos povos. E os filhos de um sofetim era muito útil para ajudá-lo em seu enorme trabalho. Abidom liderou Beni Israel por 8 anos até a sua morte. Então, nós vimos aqui que como os filhos dos juízes eram bons, como por exemplo os filhos de Gideão. Gideão teve muitos filhos, até que um deles virou a cabeça dos que moravam em Siquém, dizendo: olha, quer ser governada por 30 homens? Por muitos homens? Enfim. Então nós temos aqui uma referência muito importante, que os filhos dos juízes ajudavam o seu pai nessa ordem, né, de ensinar a Torá, de fazer julgamento. E isso nos mostra também lá no livro de Samuel, né, que os filhos de Samuel também andavam pelas terras de Israel, mas porém eles eram corruptos. Ok? Bom, vamos parar por aqui. Paramos na página 95 e em breve voltaremos a falar mais ainda de mais juízes, ok? Bom, aqui nós terminamos aqui a terceira parte do livro, ok? Baruch Hashem. E vamos que vamos. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal e compartilhe. Tudo de bom. Shalom Braham.